Eu pessoalmente não acho, porque, em primeiro lugar, que eu não acho que mudando de presidente necessariamente vai mudar a situação política. Então, o nosso problema é mais de fundo, é estrutural. Muitos se perguntam se, mexendo numa peça fundamental como é o Presidente da República, se isso depois ia ter influência na estrutura do poder e da gestão política do país. Tenho dúvidas sobre isso, porque também já aconteceu com o presidente José Eduardo Santos. Na altura se pensava, quando havia aquele mote dos Santos fora, 32 é muito, etc., e pensava-se que ele saindo, as coisas entrariam no lugar. E estamos a ver, parece que estamos no mesmo. Por isso é que eu ponho a situação dentro do jogo político, porque acho que a própria UNITA também não está à espera, não faz este cálculo, se o João Lourenço sair do poder, a UNITA entra imediatamente. Eles sabem que se o João Lourenço sair do poder, quem assume os destinos do país é a vice-presidente, em teoria, não é? A não ser que se decida fazer eleições antecipadas. Mas, em teoria, não seria logo a UNITA entrar. Então a pergunta é, se João Lourenço sair e entrar a vice-presidente, ia resolver a situação que a UNITA alega? Como é que o doutor responderia a essa pergunta? A resposta mais honesta era dizer que não sabia, não é? Porque é imprevisível. Porque às vezes há decisões chamadas consequências não intencionais. Não é? Pode ser que a saída de João Lourenço possa desplotar algum tipo de consequências que a gente não consegue prever porque não tem os dados todos. Mas seja como for, a minha crença é que há questões de fundo, mais estruturais, e isso passaria um pouco pela mudança da própria cultura política e também um pouco do próprio desenho institucional. Não é? O que é que isso, em termos práticos, o que é que isso quer dizer? Em termos práticos, significa que o presidente, se fosse melhor escrutinado, se calhar algumas decisões deles teriam sido acauteladas, não é? Mesmo a própria política econômica do governo, se houvesse possibilidade, por exemplo, da Assembleia da República poder seguir, escrutinar, se calhar teria havido mais cautela em tomar certas decisões, ou então em hierarquizar certas prioridades. Depois, outro elemento, se tivéssemos autarquias com autonomia governativa em certas regiões do país, podia haver uma espécie de contrapeso, que algumas medidas do governo central podiam sentir uma espécie de resistência, sempre institucional, em relação aos governos locais. Isso podia, pelo menos, levar o governo central a pensar duas vezes, porque iam ser acauteladas consequências que depois podiam ser nefastas para o resto do país. Mas como não há esta espécie de travões, quer nas autarquias, também não há travões no sentido de maior escrutínio do poder central, então a probabilidade de errar, e quando erra, é maior. E as consequências também. Não é? Sim.